Meus irmãos, eu peço que, por favor, os irmãos abram suas Bíblias no livro de Números, capítulo 32, no versículo que o pastor já leu, do versículo 20 até o versículo 23. O Senhor trouxe uma palavra ao meu coração nesse texto. Eu tenho, nesse começo de ano, meditado na palavra de Deus, sobretudo no texto do Antigo Testamento, com foco naquele tema, no tema que nós estamos trabalhando esse ano. E, como eu mencionei para os irmãos, no último domingo que preguei à noite, no nosso primeiro encontro de líderes, Deus abriu no meu coração uma chave para observar esses textos do Antigo Testamento sob essa ótica do Evangelho. Porque as histórias do Antigo Testamento não são histórias soltas, mas elas são conectadas. Mais do que conectadas, elas carregam certos padrões que nós vemos lá no começo. Os irmãos que leem a Bíblia anualmente podem enxergar desta forma como eu estou falando. E na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre a nossa inconstância e a fidelidade de Deus. E hoje eu queria falar sobre vosso pecado vos achará. E, a meu ver, é um tema forte, mas ele dá contexto daquilo que nós estamos ministrando nesse tema do ano. Há um autor chamado N.T. Wright, e ele diz isso, que o Evangelho, para ser boa notícia, precisa estar no contexto certo. Uma pessoa só enxerga uma notícia como boa se aquilo faz sentido para ela, se aquilo é uma boa notícia para ela. Porque o Evangelho pode não ser uma boa notícia para alguém que não tem, por exemplo, a noção da gravidade do pecado. E nós vamos, ao longo desses textos, juntamente com o pastor e outros preletores, trazendo à igreja essa temática sobre várias nuances e aspectos, e será mais uma delas nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus, Números capítulo 32, a partir do versículo 20, a palavra de Deus diz assim: Então Moisés lhes disse: Se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado os seus inimigos de diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel. E a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor. E fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. A igreja pode dizer amém? Amém. Amém. Meus irmãos, para dar um pouco de contexto desses versículos e entendamos aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta noite, nós estamos diante de um momento da história de Israel muito importante naquele processo da travessia do deserto para chegar na terra prometida. Os filhos de Israel já estão chegando no limiar do Jordão, na região chamada região leste do Jordão, é o que hoje chama Transjordânia, né? A partir de 1922, o Reino Unido convencionou o lado oeste do Jordão como a Palestina, que é o que nós conhecemos hoje, e o lado leste como a Transjordânia. Então os filhos de Israel estão fazendo aquela travessia e chegam ali já naquele ponto de estarem praticamente deparados com o Jordão para atravessar e aí tomar a terra que Deus havia prometido. E de fato o arco de cidades e reinos que estavam previsto para serem herança dos filhos de Israel eram cidades que estavam no oeste do Jordão, para além do Jordão. Era assim que Deus tinha avisado e tinha comunicado a Moisés. A princípio, aquelas cidades do leste não eram parte do propósito de Deus para a herança que ele havia prometido a Abraão e sua descendência. Mas quando Moisés vem atravessando com os filhos de Israel, ele vai passar por aquelas cidades que são reinos estabelecidos naquela região, e os reis daqueles reinos
simplesmente mobilizaram guerras contra Moisés. Moisés mandou mensageiros, o primeiro desses reis foi o rei Seom, disse: deixe-nos passar, nós estamos de passagem, não queremos nada com vocês. E o rei Seom cismou de fazer uma guerra, e abriu fogo, abriu uma guerra contra os filhos de Israel. Os de Israel venceram essa guerra, e desapossaram Seom e todo o seu exército daquele território, daquela dominação. Israel segue mais adiante, e aí vai chegar em Bazã, que é um outro rei chamado Og. O rei Og é o reino de Bazã, e esse rei também, a semelhança de Seom, ele mobiliza guerra contra Moisés, mesmo que Moisés também não quisesse guerrear com ele. Moisés novamente reúne o exército dos filhos de Israel e vence essa guerra, e aqueles territórios passam a ser dominados pelos filhos de Israel. Quando Israel já está perto de atravessar o Jordão, e Moisés já trata daqueles preparativos para atravessar o Jordão, duas tribos chegam até Moisés, respectivamente as tribos de Ruben e Gade, e dizem: Moisés, homem de Deus, estas terras que nós conquistamos são muito boas para nós, nós somos tribos de muitos gados, temos muitos animais, essas terras são adequadas, são ideais para que nós criemos nossos filhos, para que cuidemos dos nossos gados. Eram assim os nossos inimigos, criadores de gados, e portanto essa terra é uma terra boa para isso. Permita-nos ficar aqui nessas terras e não atravessar o Jordão, porque assim não precisaremos tomar posse da terra do oeste do Jordão. Essas terras poderão ser passadas para outras tribos, para outras famílias. Estaremos satisfeitos e contentes com essa terra daqui. Moisés, cismado com aquilo, certamente preocupado com os episódios recentes, sobretudo aquela grande mobilização de rebeldia por ocasião dos espias, Moisés os confronta e diz: vocês, porventura, não querem lutar com seus irmãos? Se tem grandes exércitos para além do Jordão que precisarão ser vencidos, vocês vão ficar na comodidade aqui e vão deixar seus irmãos lutarem só? E eles: não, Moisés, nós iremos, nós fazemos um pacto que deixamos os nossos filhos aqui, nossas esposas, e todos os soldados do nosso povo e das nossas tribos seguirão viagem com os demais soldados e as demais tribos. Vamos atravessar o Jordão, vamos guerrear as guerras do Senhor. Quando tivermos vencido todos os exércitos, e enfim Israel tiver dominado totalmente a terra, e tomado tudo que lhe pertence por herança, aí nós voltamos para edificar nossa cidade e habitar nela. Moisés gostou daquilo e disse: pois muito bem, pois eu assim consinto que vocês se apossem desta terra, desde que vocês armados sigam, vençam a guerra conosco, e só depois vocês voltam. Aí Moisés olha para eles e diz: mas tem uma coisa, se vocês não fizerem isso, vocês terão pecado contra Deus. E estejam certos, esse pecado vos achará. Foi esta frase que o Senhor trouxe ao meu coração para uma palavra nesta noite. Moisés sabe muito bem, meus irmãos, que o pecado sempre encontra a gente. Está na sua própria história. Quem conhece a história de Moisés sabe que na sua jornada, essa experiência está presente na própria vida, quando ele oculta o cadáver de um homem que ele matou. E ele tinha certeza de que aquilo estava completamente escondido e distante do olhar de tudo e todos, até um dia em que ele tenta mediar um conflito entre dois hebreus, e um dos hebreus olha para ele e diz: porventura, tu queres me matar e me enterrar como tu fizeste com o egípcio? Aí Moisés descobre que o crime não compensa, sempre volta, a conta sempre chega.
E talvez essa é a grande ilusão da humanidade, gente. No domingo que eu falei sobre a nossa inconstância, eu falei que a queda de Adão e Eva não é só ali um efeito maléfico, deletério sobre a humanidade, mas há certos padrões que praticamente se repetem o tempo todo. E se há um deles que se repetem, é aquela atitude de Adão e Eva, de depois de terem pecado, chega o fim da tarde, Deus chega para visitá-los, o que é que eles fazem? Eles se escondem por detrás das árvores, eles se vestem de folhas. Aquela atitude de Adão e Eva é uma atitude que está se repetindo o tempo todo na nossa história, gente. Nós somos assim, nós nos escondemos. Nós somos, meus irmãos, insistentes na tentativa de ocultar nossas falhas, de dissimular nossos erros. Nós somos persistentes na tentativa de nos vestir com a nossa própria justiça e achar que o nosso jeito de fazer as coisas nos livra a cara, vai fazer a gente se dar bem o tempo todo, em todos os momentos, mas isso não é verdade. Há uma frase célebre, creditada a um grande presidente americano, que diz: você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, você pode enganar algumas pessoas por algum tempo, mas você não terá como enganar todas as pessoas em todo o tempo. Uma hora a casa cai, uma hora o que está enterrado aparece, uma hora aquilo que está escondido chega para assombrá-lo. Nós precisamos estar certos disso. E essa é a palavra que Deus traz nesta frase tão emblemática de Moisés: o vosso pecado vos achará. Porque nós evitamos encarar a dura realidade do nosso pecado e suas consequências, meus irmãos. Nós evitamos. E o mais grave é que, mesmo experimentando a vida cristã, conhecendo a graça e o perdão, a salvação, alguns de nós ainda se aventuram na vida dupla, nas máscaras, no cinismo, no fingimento, no aparentar ser o que de fato não somos. A religião tem sido, meus irmãos, um lugar privilegiado de gente mascarada. A religião tem sido um lugar privilegiado de gente fingida. Porque na religião a gente performa o nosso melhor, a nossa melhor roupa, o nosso melhor sorriso. Na religião e na prática da religião, nós podemos demonstrar moralidade superior. Na prática religiosa e no exercício do bem e da bondade, nós podemos ser revestidos, meus irmãos, de um moralismo em que somos inclusive merecedores do bem que Deus nos dá. Afinal de contas, nós somos bons crentes. Nós vamos à igreja, nós somos honestos, nós pagamos nossas coisas, somos bons pais, somos bons esposos. O que a gente às vezes não percebe é que toda essa performance, ela é na verdade uma espécie de redoma e de bolha que está protegendo feiuras na nossa alma, intenções más, sentimentos maus, pensamentos maus, que lutamos reiteradamente contra aquilo, mas está oculto aos olhos de todos. Quantas vezes nós somos marcados por esta vida de uma identidade dupla, em que em determinados ambientes nós estamos completamente vestidos e adaptados àquele contexto, e ali somos bons cidadãos, respeitados, honrados, mas temos um lado sombrio nas caladas da noite, temos um lado sombrio quando ninguém vê, quando ninguém percebe. Isso é grave, mas acontece. E a palavra de Deus é que o seu pecado te achará. Sempre acha. Sempre encontra a gente numa esquina qualquer da vida. Nós estamos evitando encarar a realidade. Nós estamos tentando fugir das consequências do que fazemos de errado. E fazemos isso a partir de 3 coisas. Primeiro, nós minimizamos a gravidade da ofensa a Deus. As pessoas estão minimizando, meus irmãos. Isso não é tão grave assim não. Isso não é tão ruim dessa forma. Isso é coisa de crente radical.
Ah, Deus não é assim, Deus é bom, Deus é Pai. Deus não vai julgar, Deus não vai castigar. Deus é amor, Ele ama. Deus jamais iria fazer isso comigo. Que Deus não quer o bem da gente, que Deus não quer a nossa felicidade. Eu já ouvi pessoas dizer isso, às vezes defendendo uma decisão a ser tomada, quem sabe uma separação, a destruição da própria família, uma vida agora que se propõe, meus irmãos, aos prazeres mundanos, carnais, egoístas, e a pessoa coloca aquilo tudo sobre o alicerce de que um Deus bom e amoroso não haveria de querer o bem dos seus filhos. Se isso faz bem para você, por que Deus seria contra isso? Se isso te faz feliz, qual é o mal disso? Você vai ouvir coisas assim. E nós fazemos isso tentando, meus irmãos, minimizar a gravidade da ofensa a Deus. Mas também nós subestimamos o potencial destruidor do nosso afastamento de Deus. E subestimamos, meus irmãos, ao ignorar o fato de que estamos indo de mal a pior e estamos assim por causa da nossa distância, por causa do nosso pecado, da nossa queda, por causa da nossa reiterada insistência de manter aquilo domesticado. Às vezes nós minimizamos, meus irmãos, e nós subestimamos o quanto aquilo se tornará perverso para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Nós brincamos na beira do penhasco, brincamos com fogo. Apostamos que as coisas sempre continuarão do mesmo jeito. Fazemos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, as coisas estão do mesmo jeito. E parece que sempre se safa. Parece que há um ar de impunidade beneficiando os maus, os pecadores. E isso de alguma forma alimenta no coração a sensação de que poderá ser sempre assim. Mas eu digo a você pela palavra de Deus, não será sempre assim. O seu afastamento de Deus tem um potencial destruidor para a tua vida e para a tua casa. Hoje está tudo certo, amanhã também. Você olha e vê que está tudo certo, foi até promovido na empresa, tem uma casa nova e bonita. O que tem de mal? Está tudo certo. Você que pensa. Você que pensa que está tudo certo. Nós evitamos encarar a dura realidade do pecado e suas consequências, negando ou racionalizando as consequências da nossa culpa. E aqui, eu não seria obscurantista de não reconhecer o grande bem que a evolução tecnológica, científica fez à humanidade. E eu sei que isso é graça de Deus sobre a humanidade. Mas eu também não fecharia os olhos para o lado obscuro e o lado negativo disso, que é o naturalismo agora levado ao seu limite extremo, em que explica tudo, e explica tudo inclusive dando razão para coisas que na verdade ele não é habilitado para isso, e não tem capacidade de explicar e dar razão. Sabe, aquilo que por vezes e durante muito tempo para nós, e numa visão religiosa do mundo, se entendia claramente, isso é pecado, isso é castigo de Deus, isso é juízo de Deus. Hoje a gente tem outras explicações. Não, isso é uma casualidade, isso é uma fatalidade, acontece com qualquer pessoa, é uma doença que acontece com todo mundo. Isso é algo que é apenas um problema emocional. Essa coisa de culpa, vá no terapeuta, faça terapia, resolva essa culpa lá. Conte os seus problemas e você vai ficar bom. E a gente vai racionalizando e naturalizando aquilo que é espiritual, e por vezes a ciência e os limites da razão ficam aquém. E a gente vai perdendo a capacidade de explicar as coisas espiritualmente. E por vezes enxergar que esse infortúnio na sua casa, essa situação repentina que trazendo problemas e desmoronando tudo, não tem outra explicação senão o afastamento de Deus, a perda da comunhão, a quebra da aliança.
Não, mas a gente tem explicação. Isso aqui não, isso aqui é porque eu adoeci mesmo. É uma doença que qualquer pessoa pode ter. Esse problema financeiro é uma má administração dos meus recursos. Perceba que nós fomos perdendo a capacidade de explicar as coisas com a lente da espiritualidade cristã. A ponto da gente agora não reconhecer que muitas vezes nós estamos sob juízo. Nós estamos inclusive sendo tratados por Deus. Deus está colocando a mão na gente. Deus está nos ferindo. Deus está nos privando de certas coisas. Deus está tocando em pessoas que amamos. Deus está fazendo as coisas não darem certo. E não tem a ver com uma crise financeira. Não tem a ver com a má administração dos nossos bens. Não, não. Há uma mão de Deus nos privando de um bem em função da quebra da aliança. Isso acontece, gente. E tanto acontece que quando Deus abençoa, pode estar tudo quebrado para todo lado. O abençoado prospera e fica rico no meio de um período e de um processo de crise generalizada. Mas o contrário também acontece. Tudo está favorável para todo mundo, mas só para você as coisas não dão certo. E você fica sem entender. Mas como é que pode? Eu faço tudo direito. Eu fiz sempre dessa forma e sempre deu certo. Será que você não deveria considerar o fato de que as coisas não são mais como antes? A relação com Deus já não é mais do mesmo jeito? Meus irmãos, isso é princípio bíblico. Pecado tem consequência, gente, nesta vida e na eternidade. E a gente vai tentar o tempo todo negar isso, racionalizar isso, mas está batendo a nossa porta. E aí, uma hora ele nos encontra. Como Moisés disse, ele vos achará. E ele nos encontra a partir de muitas cenas e de muitas possibilidades. Eu coloquei algumas. Primeiro nos encontra na infração de leis que rege o nosso próprio convívio social. Nos encontra às vezes quando a gente está fazendo o que não devia e a lei desce o seu peso sobre nós. E quando nos apercebemos, estamos tragados e privados da nossa liberdade, privados de dignidade, de honra. Quanta gente, meus irmãos, achou que poderia fazer coisa errada a vida toda, se safou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se sentindo o maior espertão. Uma hora a casa cai, e quando se pega, está exposto na mídia, preso, humilhado, perdendo tudo. Porque o pecado acha você, uma hora encontra você, mas também encontra na nossa própria erosão moral, porque é alguém que começa a pecar e viver uma vida distante de Deus, ele começa também a ser moldado à própria condição que ele está abraçando, de modo que no primeiro dia ele fez todo receoso, todo cheio de culpa, não dormiu à noite por ter feito aquilo que era errado. Só que no dia seguinte ele gosta da adrenalina e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Aquilo vai erodindo seus limites morais, que chega um dia que você não tem mais nenhum remorso por fazer. Aliás, você está psicoadaptado a ponto de depender daquela própria condição. De modo que uma coisa que pela primeira vez te gerou culpa, hoje gera prazer. De modo que você corre para aquilo. Corre para aquilo porque o pecado tem esse poder, gente, de desgraçar a nossa consciência moral e nos tolir por completo de qualquer limite que diz respeito ao bem e ao que é correto. É um abismo chamando o outro. O pecado nos encontra em terceiro lugar, nos efeitos nocivos que ele causa no nosso próprio corpo. Você deve conhecer alguém, ou já deve ter ouvido falar a história de alguém, que em virtude de uma vida que assumiu viver, hoje sofre as consequências disso. Doenças que não têm cura.
problemas cardíacos, câncer. Eu poderia citar tantos e tantos males que atacam e afetam o corpo de alguém, como consequência direta do seu pecado, porque o pecado acha, o pecado te encontra. Quantas pessoas saudáveis viviam uma vida boa, hoje limitadas pela vida que escolheram, vício do tabagismo, droga, álcool, sexo casual, desregrado, sem estar pautado nos padrões de moralidade cristã. Onde é que isso para? Muitas vezes para em doenças, muitas vezes para em vícios, que você precisa estar o tempo todo entorpecido de outros remédios, para dormir em paz, porque o corpo está completamente dominado por aquilo. O pecado acha, meus irmãos, também nas consequências sofridas por aqueles que nós amamos. Às vezes a gente faz as coisas erradas e acha que vai ficar tudo bem, e às vezes até fica para a gente, mas sabe para quem a conta chega? Para os nossos filhos, para os nossos netos, para a nossa casa. Você já deve ter visto a história de muitas pessoas que abraçaram a vida de criminalidade e cedo tiveram a vida de entes queridos ceifado. Quantos pais na calçada de casa perdem a vida por causa de um filho que bebe droga na esquina? Quantas mães decentes e honradas são assassinadas pelas ruas, pagando a conta de um filho viciado? Quantos filhos sofrem a vergonha de um pai corrupto, que não honrou do bom nome, e agora são humilhados na escola pelos amiguinhos? A conta chega para a família, a conta chega para os filhos, a conta chega no casamento, a conta chega na família, meus irmãos. Chega de muitas formas, de muitas cores, de muitas nuances. Eu estou correndo porque eu preciso chegar no ponto central dessa mensagem, mas eu teria inúmeros textos bíblicos para provar cada uma dessas coisas. O que eu poderia dizer, por exemplo, de Davi, o que se tornou a casa de Davi por causa do seu pecado, por causa da omissão de paternidade de Davi. Porque os nossos pecados têm consequências na nossa casa e sobretudo naqueles que nós mais amamos. O nosso pecado nos encontra, meus irmãos, na culpa intermitente, que lateja na nossa alma, uma dor insuportável que não passa. Quem já viveu isso sabe o que é você se sentir culpado pelo que fez e nunca confessou. Você está vestido, perfumado, aparentemente tudo bem, tudo certo, mas lá dentro você não repousa e não tem paz, porque a mente lateja: eu sei o que você fez no verão passado. Está lá o histórico, a culpa, a marca, e você sofre com aquilo. Você sente o peso daquilo. Meus irmãos, não há uma coisa mais insuportável do que a culpa, porque ela é implacável. Ela é a última coisa que você pensa antes de dormir e é a primeira que você pensa quando acorda. A culpa só te deixa quando você adormece, porque não suporta mais percebê-la e senti-la, porque ela está lá, inclusive te privando do sono. A culpa te emagrece, a culpa te definha. A culpa faz secar os seus ossos. A culpa tira a alegria. A culpa traz, meus irmãos, a perda do apetite. Você não come. Você não consegue fazer uma refeição decente se sentindo um homem e uma mulher culpada. Porque o pecado te encontra. E ele te encontra às vezes na própria mente. Aquela imagem fica gravada daquilo que foi feito, daquilo que nunca foi tratado, daquilo que nunca foi confessado. Ninguém sabe, ninguém, vírgula. Um Deus que está sobre você sabe.
Mas o pecado te encontra também. Por último lugar, no dia do juízo, diante do trono do grande juiz. Porque incrivelmente, pastor Dr. José, terão homens e mulheres que vão se safar nessa vida até morrer. E você vai ficar se perguntando, mas como é que pode? Ele escapou até a morte. Nunca foi preso. Nunca foi punido pelo que fez. Nunca foi descoberto. Nunca sofreu nada. Morreu rico, cercado de luxo, os filhos perto, a esposa perto. Compensou para ele, compensou. Você sabe para onde ele vai depois? Ele vai se encontrar com aquele que tudo vê. João fala disso, porque haverá um dia em que um trono se erguerá, e que o justo juiz estará lá. Levante a sua mão para adorar a Ele. É Jesus Cristo, meus irmãos. Aleluia. Aleluia. João viu grandes e pequenos. Eu fico olhando para os grandes que se acham acima de tudo e todos, e talvez batem no peito em casa, cheio de arrogância, e diz: nunca me pega, eu compro quem precisar ser comprado. A influência me privará até a morte de qualquer humilhação. Não há cadeia, não há sentença. Eu sou articulado, eu tenho contato, eu tenho relações, eu tenho poder. Coitadinho, vai chegar um dia que os maiores homens da história, que se julgaram grandes, estarão dobrados de joelho, tremendo como uma vara verde, diante daquele que os homens não podem suportar a sua face e a sua presença. Porque os nossos pecados um dia nos encontram. O pecado de alguém um dia o encontra. Mas eu já estou indo para a reta final desta mensagem. Os músicos podem vir se aproximando. Porque a boa notícia do Evangelho é que não é só o pecado que te encontra. A graça também te encontra. Aleluia. Adão e Eva escondidos atrás das árvores. Deus poderia ter chegado ali e, vendo aquela cena, virado as costas e voltado para o seu trono e o seu lugar. Mas não. Deus anda pelo jardim. Adão, aonde estás? Por que você está se escondendo? Eu sei que o teu pecado te encontrou, mas eu também vou te encontrar. Eu vou te achar, Adão. Aonde você está? Quem disse que você estava nu? Ah, meus irmãos, esta é a mensagem poderosa. Porque quando nós estamos expostos, humilhados e terrivelmente assombrados por tudo aquilo que pesa sobre nós em função do que nós fizemos. E talvez dizendo aquela célebre frase de uma série antiga que nem passa mais na TV, que é aquela pergunta: e agora? Quem poderá me defender? Os irmãos conhecem. Porque talvez essa seja a sensação de alguém que foi achado pelo seu próprio pecado e sente agora o peso da sua culpa lhe esmagando, e sabe que ele não pode fazer nada para evitar tudo que ele tem para enfrentar pela frente. Tem um Deus gracioso que também está te procurando, e Ele quer te encontrar. Cristo está também à sua busca. E o que eu acho maravilhoso no Evangelho, gente, é que Ele
Ele vai aonde nós estamos. Não é uma mensagem que ecoa do céu. Não é um mensageiro que ele envia. Ele vem pessoalmente. Mas o que é mais impressionante, ele não vem como Deus grande e poderoso, infinito e majestoso que é. Ele vem como a gente. Ele veste nossa roupa, Ele assume nossa pele. Ele assume, meus irmãos, a nossa finitude humana. Ele vem até onde estamos. Ele se torna semelhante a nós. E Ele começa a nos procurar. E eu sei que muitas vezes Ele não nos encontra, porque achamos Ele tão humano, que o confundimos com um de nós. Mas Ele quis que fosse assim. Ele assumiu o nosso lugar e viveu a nossa vida. O problema é que quando Ele nos encontrou num estado terrível. Nós estávamos mergulhados na culpa, no pecado. Nós tínhamos contraído uma dívida impagável. E ao nos encontrar, para nos levar de onde nós estávamos, Ele precisaria pagar a conta. E a conta era grande demais. A conta custava a nossa vida. Portanto, custou a vida dele. Ele quis pagar a conta para nos tirar de onde estávamos e nos levar com Ele. O pecado pode ter encontrado você em algum momento desta vida, marcado você, te feito sofrer. O pecado pode ter estragado sua família, destruído teu casamento. O pecado pode ter marcado a tua consciência de uma culpa que até hoje você não consegue se livrar disso. Mas esse não é o fim definitivo para você. Eu vim aqui esta noite dizer que Cristo te busca. Ele te procura. E Ele está achando algumas pessoas aqui esta noite para restaurar, para perdoar, para reconstruir suas histórias. Feche os seus olhos. Quantos foram encontrados por Ele? Levante sua mão. Antes que o pior acontecesse, quantos foram resgatados por Ele? Levante a sua mão para adorá-lo agora. Ele nos buscou, Ele nos encontrou caídos. Ele nos trouxe de volta ao reino do seu amor. Fique de pé nesta hora em nome de Jesus. Eu quero orar por alguém aqui esta noite. Alguém que está aqui precisando de perdão, precisando de uma nova vida, de uma nova chance. E eu quero pedir que você saia agora do seu lugar e venha aqui à frente. Venha aqui à frente agora. Você que precisa viver uma vida nova a partir de hoje. Sabe, há muitas coisas que o pecado faz conosco, que o perdão de Deus às vezes não dissolve, não desfaz. Há certas colheitas que serão inevitáveis na nossa vida. Provavelmente tem irmãos aqui, que mesmo perdoados e salvos, sentem ainda o efeito da vida que viveram sobre algumas coisas que não mudam, talvez nunca mudarão. Às vezes é uma marca no corpo, que você olha no espelho e diz: como eu queria tirar isso? Não está lá, não tem como tirar. Às vezes é uma limitação física.
Há certas coisas que chegam por conta do nosso pecado e ficam ali, talvez vão ficar pela vida toda. Mas a mais preciosa notícia que eu tenho a dizer a você esta noite é que aquilo que o pecado pode fazer de pior em você é te afastar eternamente do teu Deus. Acredite, você não suportará uma vida longe do teu Deus. Você não suportará viver a eternidade distante do Pai. Essa parte Deus resolve hoje aqui. Zera tudo. Zera, vem agora. Já tem muitos irmãos aqui à frente, mas você pode vir também. Venha, está vindo mais pessoas. Eu queria pedir que os irmãos andassem um pouquinho mais para frente aqui. Venham, venham, venham. Gente, esta é uma noite de salvação nesta casa. Esta é uma noite de perdão e reconciliação nesta casa. Este é o evangelho que nós estamos pregando nesta igreja. Venham, venham, venham. Venham todos. Venham todos. Venham todos. Talvez Jesus esteja agora aí onde você está, dizendo mais ou menos assim no teu ouvido: eu te achei aqui. Eu te encontrei aqui. Venha. Aleluia. Os irmãos conhecem esse hino? Vamos cantar o refrão agora, depois do solo. Com amor. Venha em nome de Jesus. Você que é alcançado pela graça de Deus esta noite. Possa hoje um pecador escutar a voz de Jesus que procura pra salvar. Nós vamos orar agora. Quem está se reconciliando aqui, levante a sua mão, por favor. Algumas mãos levantadas. 8 pessoas. Alguém está aceitando Jesus? Levante a mão. 2 pessoas, 3 pessoas. Aleluia. Aleluia. Podemos aplaudir Jesus, meus irmãos. Ele nos achou. Este é o evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Ore agora comigo em nome de Jesus. Deus, Tu és o Deus que nos encontra. Tu és o bom pastor que atravessa montanhas, vales, que vai nos encontrar feridos, longe, quase sem vida, sem nenhuma esperança, sem nenhuma alegria. Tu és aquele que nos coloca nos braços, unta nossas feridas, traz de volta a Tua casa e nos dá uma vida nova, nos dá uma família, nos dá dignidade, nos dá esperança, nos dá alegria de viver. Eu oro por estes irmãos agora, Senhor, que estão confessando o Teu nome, os demais que estão se reconciliando, os perdoe agora. O Senhor os encontrou com a Tua palavra. Restaura a comunhão deles, que eles sintam a alegria da salvação agora.
que eles sintam o poder do teu amor e da tua graça. Eu oro por eles e oro pela tua igreja, no nome do teu Filho Jesus Cristo. A igreja diga amém. Aleluia. Que Deus abençoe, meus irmãos. Que Deus abençoe em nome de Jesus.